A energia limpa e a redução dos resíduos são dois grandes desafios. Felizmente, não precisamos ir longe para encontrar algumas soluções bastante inteligentes. Olá, bem-vindo ao EcoAfrica. Sou Regina Ernesto, de Maputo, em Moçambique. Pode ser difícil resolver todos os problemas que o nosso ambiente enfrenta, mas queremos mostrar-lhe como cada pequeno progresso pode ajudar. Como a Nigéria está a lutar contra o plástico. O valioso trabalho de um cientista ao largo da costa mediterrânea espanhola. E como um jovem inventor está a levar luz à sua aldeia no Malawi. Na nossa primeira reportagem ficamos na Nigéria e na vibrante megacidade de Lagos, que tem um grande problema com lixo plástico. A situação é tão má que o governo baniu itens de plástico de uso único. Muitos celebram a decisão, mas reações variadas mostram o desafio de mudar de hábitos. Lagos está a afogar-se em lixo. Embalagens plásticas estão por toda parte e, em particular, nos cursos de água que tornam-se depósito de mais de 130 mil toneladas de lixo por ano. O Ministério do Ambiente do Estado de Lagos proibiu plásticos descartáveis e o esferovite. Mas não é tão fácil, pois mexe com o sustento de muitas pessoas. Não podem proibir sem mais nem menos. Há pessoas que ganham a vida com isso. O que vão fazer? E as pessoas que o produzem? Não sei se estou feliz ou triste com a notícia. A embalagem de esferovite é mais barata que a de plástico. Por isso, muitos clientes optam por levar a comida na embalagem de esferovite. Não sei como o governo irá implementar esta proibição, porque não é culpa nossa. A ambientalista Temitope Sogbamu reconhece o dano do plástico e apoia a decisão do governo, apesar das dificuldades. Estamos a falar, por exemplo, do setor informal e das empresas de reciclagem que dependem da recolha de garrafas e que seriam afetadas. Mas estamos a olhar para a sustentabilidade ambiental a longo prazo. Implementar a proibição não será fácil. Muitas empresas não estão prontas e precisarão de tempo para ajustar a produção. Mas esta ativista acredita que será possível. Já vivemos sem plástico. Já houve uma Nigéria sem plástico e sobrevivemos. É possível. Entendo que a conveniência do plástico é bastante ofuscante, mas gostaria de dizer o seguinte: a conveniência ao custo das nossas vidas e do futuro é demasiado cara. Os vendedores de Lagos querem menos lixo, mas não sabem o que usar no lugar do plástico. Quando pensamos na forma como as pessoas estão a usar o plástico, não é bom, mas ainda nos podem dar uma oportunidade, aconselhar-nos a colocá-lo no lixo, porque não faz sentido colocar alimentos dentro de sacos de plástico por causa dos químicos. Há opções biodegradáveis e reutilizáveis para reduzir resíduos de esferovite e plástico. De fato, existem alternativas, algumas antigas. Visitamos pessoas no sudoeste da Nigéria que estão a revitalizar uma embalagem alimentar tradicional, completamente natural, abundante e que até realça o sabor. Esta não é uma cerimónia religiosa, mas uma forma de adoração da natureza. É um evento organizado por uma ONG nigeriana que pretende que as pessoas usem estas folhas grandes e práticas em vez de embalagens de plástico. Amadet lidera o primeiro projeto de biodiversidade na Nigéria. O grupo lançou o projeto Plantas e Não Plástico em 2015, depois de testemunhar como o plástico tinha inundado o sudoeste da Nigéria.
O objetivo é incentivar comunidades a substituir as embalagens de plástico por folhas da Cantampheo, planta do fruto milagroso. Damos formação aos agricultores nas suas aldeias. Falamos sobre a plantação e a manutenção de Cantafi para garantir que as folhas são bem plantadas de acordo com as especificações e, ao mesmo tempo, bem cultivadas. As Cantamphé são cultivadas maioritariamente por mulheres em plantações de cacau. Crescem sob as árvores, sendo as suas folhas colhidas trimestralmente. Oyandamola Emanuel está a participar na iniciativa Trust em Uo, no estado de Osun. Com outras mulheres, está a aprender a embalar corretamente os alimentos. Hoje, ela e as colegas estão a preparar bolos de feijão. Estou a aprender a embrulhar bolos de feijão com folhas para aprimorar a técnica. Assim posso começar a vender comida embrulhada para ter um rendimento. Levar as folhas para os mercados locais pode ser um grande desafio. Os compradores são particulares e comerciantes. Um molho de 10 a 12 folhas pode custar mais de 200 nairas, o equivalente a cerca de 12 cêntimos de euro. O fundo oferece um microcrédito para incentivar o seu uso. Na Nigéria, a comida de rua é frequentemente cozinhada e embrulhada em sacos de plástico, mas a maioria dos clientes considera que a comida sabe melhor quando embrulhada em folhas, para além das vantagens ambientais. Segundo a ONU, o país produz 2,5 milhões de toneladas de plástico anualmente, sendo o 9º maior poluidor mundial. Atualmente, os resíduos são um problema para o ambiente e estamos à procura de alternativas. A folha, por si só, é biodegradável, ou seja, decompõe-se facilmente, ao contrário dos produtos de polimerida, como o nilon, plástico, que permanecem no ambiente durante vários anos. Uma vez que o governo proibiu o plástico descartável, há mais uma boa razão para se usar as folhas. É uma oportunidade para voltar atrás no tempo e regressar a uma velha tradição. A folha da planta milagrosa é muito importante devido aos benefícios para a saúde. O uso destas folhas para embrulhar alimentos existe desde tempos imemoriais. Os médicos também nos disseram que usar plástico para embrulhar alimentos pode provocar cancro. Há esperança de que este recurso saudável e sustentável possa ser usado para mais do que embalar alimentos. We need a machine that can fabricate these leaves. Precisamos de uma máquina que transforme as folhas em pratos e copos para que, em vez de usarmos prato de plástico, tenhamos uma alternativa bem feita e moldada para comer. You have a better alternative, a better option to use a leaf, well made and shaped for you to eat. O grupo visa aumentar a sensibilização para os benefícios de substitutos naturais e reduzir os resíduos plásticos. Cidades modernas lidam com problemas de lixo e de falta de moradias, com aluguéis altos e espaços reduzidos. Há várias ideias a serem desenvolvidas para resolver estas questões. Em várias partes do mundo, as casas pequenas tornaram-se tendências. São habitações de um só cômodo, rápidas de construir. Mas será que são ecológicas? Uma grande viagem para uma casa pequena, uma tiny house, está a ser montada em Hannover, na Alemanha. Foi produzida na Estónia e o transporte custou 10 mil euros. Até a data foram instaladas aqui 4 com um custo de 80 mil euros cada. O bancário Daniel Weiser vive numa delas. Sinto-me confortável em espaços pequenos.
Mas o problema é que sou uma pessoa da cidade e até agora não havia projetos como esta na cidade. A máquina de lavar é pequena, com cerca de 30 metros quadrados de espaço, cada metro conta. Apesar do minimalismo, 150 pessoas candidataram-se para viver aqui. Daniel teve de fazer uma apresentação em PowerPoint para ser aprovado. Falta habitação em muitas zonas na Alemanha. No passado, pessoas com bom rendimento podiam comprar casas como estas. Mas agora estão a escassear e os preços dispararam. O carpinteiro Ulf Trumber e a sócia Diana Retz viram uma oportunidade de negócio. Constroem casas pequenas e, quando estão prontas, levam-nos aos clientes. Este tipo de casa está a surgir por toda a Alemanha. Na maior parte dos casos, as autoridades locais só permitem essas casas pequenas em campos de campismo. Muitas câmaras municipais têm relutância em reconhecer este tipo de construção como uma casa. Para os proprietários é difícil entender e querem direitos iguais. Uma casa como esta cabe em qualquer lado. O que é que interessa se tem ou não tem rodas? Porque aqui insistimos nestas regras rígidas que estipulam que as casas têm de ter telhados vermelhos ou verdes ou o que quer que seja. É um disparate. Estas casas estão na moda e muitos assumem que são mais amigas do ambiente. Mas só é parcialmente verdade. É certo que são muitas vezes construídas com madeira da floresta gerida e, portanto, sustentáveis. E têm uma pegada de carbono menor do que os edifícios feitos de betão. A produção de 1 tonelada de cimento emite cerca de 600 kg de dióxido de carbono. Mas essas casas são menos eficientes em termos energéticos. Apesar de uma única divisão, precisa de aquecimento e é uma área comparativamente grande de paredes exteriores por onde o calor pode escapar. Em 2022, mais de 1 milhão de refugiados chegaram à Alemanha, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o mercado imobiliário. E isso, por sua vez, está a aumentar as encomendas em pequenas casas. Aqui, no norte da Alemanha, já estão a ser utilizadas estas casas para os refugiados ucranianos. Conhecemos uma família que se mudou para cá no ano passado. Jana Pleskat considera-se uma pessoa de sorte. Apesar de serem 4 a viver nesta nova casa minúscula, o município pagou 900 mil euros. Com o filho e o marido, Jana teve de abandonar a sua quinta na Ucrânia. A sua nova casa é pequena, mas agradável. E diz que se imagina a viver aqui com a família durante bastante tempo. Sabemos que o planeta está a aquecer, mas quanto e com que rapidez? Um cientista amador na Espanha está a usar a sua paixão para contribuir significativamente ao conhecimento existente. Prova de que até um simples hobby pode fazer a diferença. Vamos ver. Ainda é de madrugada, mas Joseph Pascoal tem uma missão: ir para o mar. O homem de 73 anos recolhe dados meteorológicos em terra e na água. Utilizo esses termômetros especiais que se podem baixar no mar. Como este, que bajan en una posición en una sonda. Após cerca de 5 minutos, eles viram-se e mostram a temperatura nas profundezas, marcando a temperatura que há nesta profundidade. Pascoal sabe tudo sobre o mar e como medir. Há mais de meio século que o topógrafo e filho de pescador se dedica ao seu hobby, ao largo de El Estartite, no nordeste de Espanha. Se o tempo permitir, vai para o mar 2 vezes por semana para documentar as temperaturas da água no Mediterrâneo. É minha vida, digamos, é meu sítio.
É quase uma droga. É minha vida, meu lugar. É quase como uma droga. Desde pequeno que me entusiasma, principalmente porque dados como este não existiam quando eu tinha 15 ou 20 anos. Não havia dados destes. Chegando ao seu primeiro ponto de medição, baixa um dos seus aparelhos. Mostra que, a uma profundidade de 30 metros, a temperatura da água está perto dos 16 graus Celsius. Pascoal diz que a superfície do mar aqueceu 1 grau inteiro desde que começou as medições. É preocupante porque o aumento da temperatura faz com que a água se expanda e, com isso, o nível do mar suba. Também podemos ver isso nas praias. Todos os anos ficam meio metro mais estreitas. Eu comprovei-o. A praia aqui encolheu 15 metros desde 1993. 1993 e ha retrocedido já uns 15 metros. Para além da temperatura, Pascoal mede o teor de sal da água, fornecendo informações vitais nas quais pescadores como Isaac Moya passam a confiar. O nosso trabalho está intimamente ligado a esses dados. Se soubéssemos um pouco mais, como ele sabe, seríamos melhores pescadores, com certeza. Seríamos melhores pescadores, seguro. Há espécies de peixes que não conseguem lidar com o aumento das temperaturas e ainda outras habituadas a águas mais quentes vêm agora para norte, de zonas mais a sul. A temperatura é lá que estavam acostumadas. Joseph anota meticulosamente as coordenadas e as medidas. Depois, no ponto de turismo local, transfere os dados para um sítio web utilizado por cientistas de todo o mundo. A NASA viu os meus dados numa revista e comparou-os com os seus próprios resultados. Disseram que agora sabem que os instrumentos dos seus satélites estão a funcionar corretamente. A coleção de dados de Pascoal também causou impressão em Barcelona. No Instituto de Ciências do Mar, investigadores estudam a forma como as alterações climáticas afetam as plantas e os animais e os seres humanos. Especialmente o Ártico é afetado, diz o oceanógrafo George Salah, mas também o Mediterrâneo. Estamos a observar mudanças maiores na superfície da água aqui do que noutros mares do mundo. Há regiões a que chamamos hotspots e o Mediterrâneo é uma delas. E uma delas é o Mediterrâneo. O passatempo de Pascoal ganhou importância nesta era de alterações climáticas. Por isso, a sua missão é continuar a fazer medições e fazer a sua parte para abrandar o aquecimento global. É doloroso porque não é um processo natural. Podemos ver como tudo está a mudar, como nós estamos a mudar. Tudo está interligado. Mesmo que apenas uma pequena parte fique desestabilizada, tudo fica desequilibrado. Joseph Pascoal não tem filhos, mas espera encontrar alguém que continue o seu legado. Mesmo assim, planeia continuar a ir para o mar, fazer medições enquanto puder. Da Espanha, seguimos para Marrocos, onde as mudanças climáticas induzidas pelo homem já afetam a agricultura. Os agricultores precisam adaptar a irrigação e colheita e enfrentam custos crescentes com o combustível. Felizmente, podem cada vez mais recorrer ao sol, um recurso energético abundante. A energia solar está a ganhar terreno no setor agrícola. Cada vez mais painéis solares são instalados para a produção de energia local. É o caso da quinta do agricultor marroquino Hamed Belazar, cujas bombas de irrigação são alimentadas pelo sol há 5 anos. Antes, estava dependente do gás. Estávamos determinados a parar de contribuir para a destruição do ambiente. Por isso, decidimos mudar para a energia solar como uma alternativa ecológica. É um bom investimento, é mais rentável e melhor para a nossa maquinaria.
Esta quinta fica em Kenitra, uma região árida no nordeste de Marrocos. Nos últimos 10 anos, as árvores de fruto e as oliveiras têm sido maioritariamente cultivadas no solo arenoso, apenas possível com irrigação gota a gota. Misturamos uma substância orgânica com areia. Depois colocamos nestes buracos. Estas mangueiras distribuem. Para evitar que as mangueiras entupam, investiu-se num complexo sistema de filtragem. A água que é bombeada para fora da bacia de captação é filtrada antes de regar os campos. Os filtros precisam de manutenção regular, porque são vitais para o processo, principalmente na chamada irrigação localizada, que requer água livre. Os 70 painéis solares colocados representam um investimento de cerca de 80 mil euros e satisfazem todas as necessidades de eletricidade da quinta. A Tec Maroc é uma das empresas que instala os painéis. Os seus técnicos fazem manutenções regulares. Depois de ligar a bomba, a água corre logo para o reservatório, que está agora cheio de água. Este tubo, que está ligado a filtros, canaliza a água para a rega. Apesar das energias renováveis raramente serem subsidiadas pelo governo, cada vez mais agricultores estão a mudar para a energia solar. Só nos últimos anos foram instalados mais de 10 mil sistemas solares em quintas de Marrocos. A Tec Maroc beneficia desta tendência. A empresa tem painéis solares com diferentes potenciais. Utilizada sobretudo para a rega, tratamento de produtos ou fabrico de biofertilizantes, a energia verde vale o investimento, diz Belazar. Em vez de investir em máquinas e gás, que são caras, podemos optar por energias renováveis e é, de facto, muito rentável. Em 2 anos, consegue-se recuperar o dinheiro do equipamento. Depois vem o lucro. Assim, agricultores como Belazar matam 2 coelhos com uma cajadada só. Ganham mais e não deterioram o ambiente. A energia solar em larga escala requer grande investimento, atrasando as instalações em vários países. Em alguns locais ainda não tem eletricidade. Mas, como prova um jovem inovador no Malawi, com criatividade e esforço, podemos impactar significativamente a nossa comunidade de forma sustentável. Apenas 12% da população do Malawi tem acesso à eletricidade, mas isso está a mudar, pelo menos em alguns locais. Como aqui na aldeia de Chingohoho, graças a este jovem inventor. Ernest Andulo aproveitou as leis da dinâmica térmica que observou no mundo à sua volta. Tive de fazer algumas investigações para compreender todo o processo. Mais tarde, recolhi pedras que utilizei para fazer ímãs. O jovem de 19 anos está a iluminar as casas uma a uma e a transformar a sua aldeia. A tecnologia está a permitir que residentes aproveitem melhor as noites para trabalhar ou estudar. Especialistas em tecnologia da região estão agora a pedir políticas especiais para apoiar inovadores como Handulo. Assim, essa política poderá identificar os atores principais, definir claramente as leis e até definir os mecanismos de financiamento. O projeto de produção de eletricidade de Ernest está a ser avaliado pela Autoridade Reguladora da Energia do Malawi. O organismo afirma que o projeto tem de respeitar as diretrizes de segurança. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte.
Nós partilhamos as suas histórias. Por vezes, as respostas estão mesmo ao nosso alcance. Obrigada por ter estado conosco. Acompanhe o Eco África Online para mais ideias e reportagens incríveis. Eu sou Regina Ernesto e despeço-me a partir de Maputo, em Moçambique. Até à próxima. Perdeu um programa? Não há problema. Temos novidades. Na nossa página Eco África, em português, pode ver os programas passados. Como posso ter verduras frescas do meu jardim? O que acontece com o lixo que produzo? E como funciona, por exemplo, a energia solar? Todas as semanas, novas histórias repletas de informações e inspirações de todo o continente africano disponíveis para si a qualquer momento. Aproveite!